começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar, um pouco deficitário hoje, graças a um vírus da gripe aí que me acometeu na última semana, mas estamos aqui tentando sobreviver, tão firmes e nem tão fortes, mas sobrevivendo a esta mudança climática que vivemos em São Paulo. Leozão, Mano Mixel, muitíssimo buenas noches, meus queridos amigos. Noite. Boa noite. Vocês estão bem, senhores? Aparentemente estamos melhor que você, que está até inclinado na câmera devido a quão debilitado está. Estou inclinado, estou deitado, estou aqui tentando fazer um repouso vocal. É um para esforço estar aqui hercúleo, né, de presente. Rafael Medeiros. Grande esforço, né? Esforço tão grande quanto dos times que ainda estão brigando por vagas nos playoffs. Mas antes de falar do nosso tema principal desta noite, de terça-feira, noite em que estamos aqui, né, para quem gosta de futebol, iniciando a Copa Libertadores e Sul-Americana, queria fazer uma pergunta para vocês, meus amigos. Vocês gostam de comida texana? Ixi. O que seria comida texana? Comida do Velho Oeste, né? Comida raiz, Texas, carne. Até onde eu sei, o Texas curte é roubar a comida do México. 90% Mano que Mixel, tem lá é comida mexicana. você chegou aí, você, como diriam os Faria Limers, você meteu um jump to conclusion aí na minha perguntinha. Como é que é a expressão? Jump to conclusion. Ah, meu Leoz. Deus. Puta lá, miséria. Tá bom. Então, o Mano Mixel foi aos finalmente aqui. Tentei fazer uma piadinha, mas já fui tesourado. Mano Mixel, para quem não sabe. Ei, Mano Mixel, acho que um dia a gente pode fazer um episódio sobre a sua vida. Que eu acho que os nossos ouvintes vão. Eu acho que vai ser bombante esse episódio. Mas você morou, trabalhou em Houston, correto? Passei uns tempinhos lá, foi lá que eu me apaixonei pelo Houston Rockets, na época de James Harden, que era um time que parecia que ia. O resultado já era o mesmo, ou pelo menos relativamente parecido com o atual, né? Assim, a gente ia mais longe, mas a gente não ia longe o suficiente para realmente poder falar que tinha ganho alguma coisa. Mas era um time que pelo menos parecia que ia. O de hoje, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas enfim, tem umas passadinhas. Muito bem. Vamos, já que a gente fez o jump to conclusion aqui, né? Então vamos ao tema. Você ia fazer, Rafael Medeiros. Eu já perdi a minha piada, ficou pra trás agora. Eu ia falar várias coisas aqui, ia meter um sim senhor. Os ouvintes por terem que passar por essa situação calamitosa aqui. Vocês estragaram tudo. Mano, Mixel, pra não perder o embalo, né, antes da gente entrar no tema, onde que os nossos ouvintes ouvem essas presepadas que a gente fala por aqui? Ouvir, eles ouvem no Spotify. Ou no seu distribuidor de podcast favorito. Verdade, ou no YouTube. Mas para eles ficarem sabendo que saiu o episódio novo, que geralmente acontece todas as quartas-feiras, todas é forte, porque na última, por exemplo, não aconteceu, mas quase toda quarta-feira acontece. Eles têm que seguir a gente no Instagram, né? Instagram é esse aí que é aí uma rede social já um pouco cringe, mas que ainda tem seus encantos. Então você vai lá e segue a gente no @podcast_ed3. A gente sempre posta. Você pode repetir. Opa, a Alexa falando comigo, no caso a Siri mesmo. Foi mal, pessoal. @podcast_ed3, você segue a gente lá, a gente sempre posta quando tiver episódio novo. E além disso, você pode seguir a gente também no Twitter, a.k.a. X, que é um pouquinho mais moderno, não tão moderno quanto, por exemplo, um TikTok, ou enfim, já deve ter alguma outra rede social ainda mais moderna que o TikTok, que eu não sei nem que existe,
TikTok eu sei que existe, mas não sei usar, mas deve ter outras que eu não sei nem que existe. Mas você pode seguir a gente no X, no @podcasted3, sem o underline, a diferença é essa. Escrito por extenso, sem numeral, sem acento, letras minúsculas, enfim, facinho ali de achar. Qualquer um consegue. E digo mais, né? Aí você falou de TikTok, eu queria aqui, obviamente, falar que Leozão é um astro do TikTok. E, Leozão, aonde encontrar o Ed3 no TikTok? Você pode nos seguir no TikTok via podcast Ed3, tal qual no Twitter, com os piores cortes, as piores transições, os piores efeitos, mas as melhores intenções possíveis, eu juro. A culpa não é minha, a culpa é da minha idade. Perfeito. Muito bem, meus amigos. Dado todo esse preâmbulo aqui, né? Esse prenúncio desse episódio, vamos ao que interessa. Vamos falar de dois times texanos que estão em momentos muito bons e que, inclusive, foi preciso um para parar o outro em sequências de vitórias. Estamos falando de Dallas Mavericks e Houston Rockets. Vamos começar aí sem clubismo, falando sobre o Houston Rockets, mano Mix. Para sua alegria, parece que essa é a temporada que o Jalen Green realmente está mostrando a que veio para a NBA. Estamos nessa mesma página, mano Mixel, de achar isso sobre o Jalen Green? Eu tenho uma teoria um pouquinho diferente. A minha teoria é que Jalen Green é como o verão. Ele dura 3 meses por ano, porque ele só joga basquete depois do All-Star Game. É sempre a mesma coisa. Se você separar as 3 temporadas de Jalen Green até agora, antes do All-Star Game, ele sempre decepcionou. Depois do All-Star Game, ele sempre usou esses meses finais do ano para fazer a gente acreditar que ainda havia solução, de que ainda dava para acreditar nele como um franchise player de uma equipe competitiva, só para no ano seguinte começar em marcha lenta de novo e levar de novo vários meses até o mesmo fatídico All-Star Game para reviver e voltar ao mundo dos basquetebolistas com um pouco mais de ânimo, por assim dizer. Mais ânimo, por exemplo, do que Rafael Medeiros está apresentando no dia de hoje. Tô animadíssimo. Piadinhas à parte, eu acho que ele está assim jogando um basquete bem interessante, como ele nunca jogou, mesmo em outros pós-All-Star Game. Acho que ele está jogando, talvez sim, finalmente, o basquete que a gente acreditou que ele poderia jogar, dinâmico. Não, ele sempre teve um problema de eficiência, né, de arremessos no jogo dele. Ele sempre precisou de muitos arremessos. Ele sempre pontuou bem em números absolutos, né? Na primeira temporada já teve média de pontos mais de 20 pontos, que é bastante impressionante para um rookie. Só que ele sempre precisou arremessar muito no time. Ele sempre precisou arremessar muito para atingir essa marca. E aí, por muito tempo, dava para a gente questionar ali, né? Ele só pontua 20 ou mais pontos porque ele joga num time que é uma tremenda de uma bagunça, então ele pode arremessar o quanto ele quiser para o jogo e tá tudo bem? É um argumento válido. Por outro lado, será que a eficiência dele não é tão ruim assim porque esse time é uma bagunça que não consegue criar bons arremessos para ele? Também é um outro lado, né? E o Rockets desse ano foi o time que mais chegou perto de talvez dar de fato uma estrutura de um time de basquete interessante para que ele pudesse desenvolver o basquete dele. Até antes do All-Star Game, isso só não funcionou. Ele, em vários momentos, inclusive, perdeu espaço, perdeu minutagem, não fechou jogos, porque não estava conseguindo ser efetivo. Enfim, teve um ou outro jogo bom, mas na maioria das vezes não estava conseguindo ser efetivo. Pós All-Star Game, isso mudou. Ele tem sido, de fato, um cara decisivo e com um desempenho muito forte para o Houston conseguir essa sequência de 11 jogos sem perder. Pontos de atenção aqui, né? Isso acontece depois que o Sengun sai do time. Que era o cara que estava ocupando esse espaço do seu franchise player. Eu não consigo achar ruim o Jalen Green nesse momento ter conseguido ocupar esse espaço e mostrar um basquete muito melhor do que qualquer coisa que ele já tenha mostrado em outros momentos. Mas fica aqui o ponto
de atenção que o Schengen vai voltar para o time. Não existe um cenário em que isso não acontece. Ele vai se recuperar da lesão, ano que vem ele vai estar no time de novo. Ou, eventualmente, se o Rockets conseguir chegar aí para os playoffs, o que eu não acho que vai acontecer, apesar da arrancada, ele ainda poderia talvez jogar esse ano, mas enfim. Em algum momento ele vai voltar para o time. E aí? Acho que vai ficar aqui muito o desafio de como o Rockets consegue manter o que de bom apareceu neste período. E aí acho que os dois pontos principais quando a gente fala de destaques individuais são o Jalen Green, como a gente está falando, e o Amen Thompson está jogando muito também, está conseguindo contribuir demais. O Leozão aqui está com cara de descrença, porque ele despreza um jogador que não arremessa de 3 pontos praticamente, e realmente isso é um problema grave na NBA de hoje, mas ele tem conseguido contribuir demais, e o Rockets, pelo menos nesse momento, tem conseguido encontrar maneiras de jogar mesmo assim. E aí o desafio do Ime Udoka é como eu mantenho o que de bom aconteceu, e aí acho que esses dois jogadores são dois bons exemplos, mas a dinâmica do time também está bem interessante, um time que joga mais baixo, em que todo mundo, exceto o Amen Thompson, tem condições de arremessar do perímetro, né? O Jabari Smith, que está jogando da posição 5, é um arremessador de 3 pontos bastante razoável, Fred VanVleet é um bom arremessador, Jalen Green está arremessando bem, Dillon Brooks dá suas tijoladas ali, aqui e ali. Então é um time que tem uma dinâmica de marcação forte. Esses caras, a maioria deles tem atletismo para marcar. O Amen Thompson é um bom defensor, o Jabari Smith é muito bom defensor, o Dillon Brooks é muito bom defensor de perímetro, principalmente. O Jabari Smith, inclusive no garrafão, consegue defender bem. Enfim, é um time que construiu uma defesa dinâmica e é um time dinâmico como um todo. Quando o Schengen voltar, o Schengen, por melhor que ele seja, e ele é muito bom, é diferente. O jeito dele de jogar é muito diferente do que esse time tem apresentado, né? Então, como fazer isso funcionar com todos esses caras juntos? E quem senta para ele jogar, né? Porque antes quem estava fora do time era o Amen Thompson. Eu não tiraria ele do time, até pelo potencial, né? O Houston está construindo um time que, apesar desse ano ter sido forçado a competir, porque o Houston não tem a pique da sua própria pique desse ano, então ele não é beneficiado por ir mal. Apesar disso, o Houston é um time que está em construção, ou seja, ele deveria, na minha opinião, priorizar uma construção de longo prazo, de médio e longo prazo. E para mim o Amen Thompson representa isso mais do que, por exemplo, o Dillon Brooks. Então, eu talvez sacasse o Dillon Brooks. Mas, enfim, você vai começando a criar questões. Aí o time não vai perder essa defesa aguerrida que tem demonstrado em vários momentos, talvez. O Schengen não é um grande defensor. O Schengen é um cara de um jogo mais cadenciado. A bola tem que passar por ele para ele distribuir. Esse dinamismo todo não vai se perder. Enfim, são questões para serem respondidas. Ainda assim, de novo, eu não consigo achar ruim quando um time funciona bem, quando novas alternativas são criadas. E é o que aconteceu com o Houston Rockets no momento em que, se a coisa já não estava bem com o Schengen, sem ele, a gente achou, poxa, agora esse time vai afundar de vez. E foi exatamente o oposto que aconteceu. O time entrou na melhor sequência dele na temporada, a ponto de colar no Golden State e de, apesar de eu não achar que vai conseguir isso, mas de criar chances reais de ir para o play-in, né? Nesse momento a gente está a 2 jogos de distância, faltando aqui 7 jogos para o final da temporada, se eu não estou errado. Mas enfim, interessante o que aconteceu no Houston aí nas últimas semanas. Muito bem, mano Mixel. Pegando esse gancho esplendoroso que o Mano Mixel nos deu, Leozão, o Rockets, apesar de estar brigando ali 11º, 10ª posição no lado oeste, é a 9ª melhor defesa da NBA hoje. Então, até pensando nessa volta do Schengen lá na frente, essa estrutura que foi criada, principalmente com a vinda do Dillon Brooks, perder este jogador, né? Botar o Dillon Brooks no banco, talvez não seria perder um pouco dessa eficiência defensiva que, de certa forma, sustenta um pouco mais um time que a gente via muito desorganizado dos dois lados da quadra até a temporada passada? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente entra num mundo imaginativo que é a gente tentar entender como é que o time. Porque, assim, tentar puxar um passo para trás, tá? O que a ausência do Schengen causou?
o Rockets teve que refazer todo o sistema defensivo deles, basicamente, por não ter um protetor de aro, ou pelo menos um protetor de garrafão minimamente ali, certo? Então, ter refeito esse esquema inteiro permitiu que o time encontrasse um outro tipo de defesa do que o que tinha apresentado até agora, que permitiu uma evolução da defesa, tanto que eu estava até olhando isso daí agora há pouco, você comentou que é a nona defesa na temporada, né? Mas se pegar no último mês, é a sexta melhor defesa da NBA. O rating, inclusive, o net rating, né, que é a diferença entre ataque e defesa, disparou e tal, é um dos melhores da liga agora, mas se você pegar, por exemplo, a mudança que a defesa teve nesse período que está sem o Şengün, não me falha a memória, são 2 semanas, certo? É um time que evoluiu muito defensivamente. Então, o grande ponto é entender, acho que é o que o Mano Mixon comentou, que é entender como é que esse time consegue readequar ou readaptar, na verdade, tudo o que desenvolveu de positivo desde que o Şengün saiu do time. Então, assim, sentar o Dillon Brooks talvez piorasse o time? Talvez. Talvez melhorasse também. Então, assim, é muito difícil de prever isso. Eu sinceramente, acho que esse é um dos melhores, piores casos para se ter como técnico. Que é você encontrou algo que funciona muito bem, pelo que a gente viu nos últimos jogos, só que a sua principal estrela não se encaixou nesse modelo, porque sem ele o time funcionou melhor. Então é meio que como você consegue incluir o Şengün nisso. Eu acho que no fim do dia vai acabar sobrando pro Amen Thompson. Ele vem jogando muito bem, mas eu acho que muito do que ele vem fazendo de positivo, infelizmente, vai acabar casando com o que o Şengün faz de positivo. Que, obviamente, ele é muito bom cortando para a cesta, coisas que o Şengün não faz, porque em geral ele é quem tem a bola na mão. Mas o fato do Şengün ocupar muitas vezes aquela área de garrafão talvez prejudique um pouco desse jogo do Amen Thompson. O fato dele não arremessar me incomoda, mas defensivamente ele é muito bom. Então, eu acho que talvez para essa temporada, o Şengün talvez não volte para os playoffs e tal, se caso o Houston chegue lá, esse modelo funciona. O que eu acho que o Houston tem que trabalhar talvez é a off-season de entender como eles podem evoluir individualmente os jogadores para suprir talvez algumas pequenas falhas. Uma Então, alternativa que me ocorreu aqui, hum, não é um absurdo falar em a pessoa que vai perder espaço no time ser o VanVleet. não é absurdo, eu concordo contigo. Eu acho, assim, é um pouco absurdo pelo valor, né? Mas a gente Entendeu? sabia que isso provavelmente ia acontecer, né? Em algum Sim, momento do contrato dele, só talvez não tão cedo. eu concordo contigo. Eu acho que assim, muito do que o Rockets vai fazer, é, óbvio, depende do que ele fizer no fim da temporada, se ele consegue essa vaga no play-in e como isso decorre depois, e principalmente o que a off-season reserva, porque assim, dá um exemplo aqui ali na própria Conferência Oeste, o Lu Dort. Ele era um excelente defensor, mas ele praticamente não arremessava. Eu acho que, até falando sobre o Houston, não me falha a memória, foi contra o Houston aquela série que basicamente o Houston deixava ele na zona morta e ele arremessou, sei lá, 10 bolas de 3 e arremessou duas, totalmente, sabe, livre assim, acertou duas e você fala, pô, esse cara não pode jogar no time da NBA. E E aí hoje aquela ele é um que dos ele melhores levou jogadores. um tocaço do Harden numa bola de Exatamente. 3 também. Exatamente. E aí, hoje, ele é um dos melhores, talvez um dos melhores arremessadores de 3 da equipe de Oklahoma. Então, assim, essa evolução individual que alguns jogadores ali dentro do Rockets vão ter que ter, eu acho que talvez seja o que vai definir qual que é essa mudança. Então, por exemplo, se o Thompson conseguir chutar minimamente, vai 35% em bola de 3. É só chutar na média, sabe? Tipo, ele já basicamente vira um starter nesse time. Ele vai virar titular se ele conseguir chutar de 3. O ponto não é nem não é nem a questão que ele deixa de pontuar, né? A questão é que não dá para a NBA hoje ele ser um cara que simplesmente pode ficar abandonado no Exatamente. perímetro sem ninguém ter que se deslocar para marcar. Isso é uma desvantagem muito grande, né? Muito grande, porque assim, o Jalen Green usa muito de infiltração. O Şengün, ele gosta muito de ter essa bola na mão na cabeça do garrafão. Então você começa a ter jogadores, basicamente os seus dois principais jovens jogadores são jogadores que gostam de ter espaço no garrafão para atuar. Se você coloca mais um jogador que não arremessa junto deles dois, você automaticamente faz com que um defensor possa ocupar mais espaço de garrafão, sabendo
que esse cara não vai arremessar de 3. Então você começa a gerar um problema para si mesmo. Ao mesmo tempo, se ele conseguir arremessar, você, da mesma forma que se ele não arremessa, o cara vai pro garrafão, se ele arremessa, o cara vai ter que fechar nele, você gera mais espaço, você permite uma variedade ofensiva maior. E aí volta no ponto que o Mixer falou. É um time que agora é muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais atlético e etc. Que fica aquela dúvida de como que o Şengün consegue responder a isso. E aí é um ponto que eu acho que ele não consegue evoluir. Esse é um dos pontos que eu acho que fisicamente ele não vai corresponder, até o estilo de jogo dele não corresponde a isso. E aí talvez venha, talvez não, com certeza tem que vir do Doka essa mentalidade de entender como é que ele pode pelo menos readequar parte do estilo de jogo de Houston, baseado nas qualidades que esse time encontrou agora e nas qualidades que o Şengün tem. Então, por exemplo, é um time que tem uma transição muito forte. É um time que troca basicamente tudo na defesa, rouba a bola, pega rebote e acelera no contra-ataque, na transição. O Şengün não vai conseguir fazer isso. Então, pode ser um time que vai se permanecer ainda apostando nesses cenários de transição muito rápida, e caso não encontre nada, o Şengün chega e atrasa um pouco o ataque, faz ele um pouco mais lento. Então eu acho que vai precisar muito de uma combinação, muito dedo do Doka, lá ele, para resolver esse problema. E principalmente eu acho que vai precisar muito de evolução individual. E aí eu não conto com Dillon Brooks e Fred VanVleet para evoluírem individualmente, tá? Mas aí Jalen Green, Amen Thompson, até não sei se Jabari Smith talvez, mas os jogadores que assim, eles estão jogando bem, eles cumprem funções específicas muito bem, mas eles precisam evoluir em outros aspectos do jogo para suprirem talvez a retirada de VanVleet, de Dillon Brooks ou qualquer outra pessoa que seja dessa rotação titular, porque assim, esse sistema que o Rockets encontrou me agrada muito mais do que tudo que eles mostraram nos outros momentos da temporada e da temporada passada também. É um basquete que, pra mim, casa muito mais com os caras que estão ali, sabe? Ele é minimamente organizado, não é aquela loucura do que era a temporada passada, mas ainda assim ele põe um ritmo, tanto no ataque quanto na defesa, que favorece Houston, porque só correr não adianta, você tem que correr de um jeito ou numa intensidade que favoreça o seu estilo de jogo e as coisas que você gosta de fazer. Então eu acho que Houston talvez tenha encontrado qual que é esse ponto de acelerar o jogo e etc. Só precisa agora talvez dar um passo atrás, não dar um passo atrás, mas talvez um passo pro lado e tentar entender como encaixar sua principal estrela nisso para ele conseguir tirar mais ainda desses caras, porque não tem como você falar que tipo talvez não trocar o Şengün, mas que se esse time é melhor sem ele, tem algo de errado nesse time, sabe? Acho que tem algo de errado no time, talvez no que é repertório, né? Assim, os Celtics do Doka também era um time que defendia muito bem, trocava todo mundo e tentava recuperar para ter uma transição rápida, de certa forma, para jogar no 1 contra 1, né? Só dando números aqui, o aproveitamento do Amen Thompson nessa temporada de 3 pontos é de 14% nas Difícil, né? bolas de 3, com uma tentativa por jogo, de média ele Ele tem. arremessa pouco, escolhe muito a hora de arremessar e ainda assim não converte. Ele acerta É, uma bola a cada 10 jogos, basicamente, né? quase isso, exatamente isso. Então, assim, e acho que tem um ponto, Léo, que talvez depois a gente possa aprofundar mais em outros episódios, mas o quanto esse tipo de jogador tá perdendo espaço, né? Tipo, a gente tinha, por exemplo, pô, PJ Tucker, excelente defensor, cara super importante para a conquista do Bucks, né? Lá 4 anos atrás já. É, o próprio Matt Stiebel também um cara super defensivo, peça que era importante de certa forma no esquema dos Sixers, só que não conseguiram de certa forma estar presente mais hoje nesse estilo de jogo por uma necessidade, né? Tipo, eu preciso que no ataque também você tenha alguma efetividade. Tudo bem que o Amen Thompson ele tem mais atletismo em relação a esses caras, ele infiltra mais, ele agride mais o garrafão, mas ele tem que tomar cuidado. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar mais para frente.
E eu concordo contigo do ponto de vista de desenvolvimento individual desses jogadores, que se ele não se desenvolver, ele vai perdendo espaço. Ele vai ser, sei lá, um DeMar DeRozan, que é muito bom, talvez, na média distância, na infiltração, etc. Bom defensivamente, mas que os times vão saber marcar, os times vão saber defender, ele vai acabar perdendo espaço, né? Mano Mixel, tirando o clubismo, dá pra acreditar que o Rockets pode brigar pro play-in? E a minha pergunta, além dessa, é mais mérito do Rockets ou mais demérito dos seus concorrentes essa briga? Eu acho que tem. Sim, óbvio que o Golden State oscilou demais esse ano de novo, né? Principalmente comparado com as expectativas que sempre são depositadas nesse time. Vamos lembrar, um time 4 vezes campeão da NBA, com basicamente esses jogadores aí, obviamente mais novos, mas enfim. Eles estão provando que não são como vinham. Mas eu acho que é mérito, tem bastante mérito do Rockets, porque quando a gente fala de uma sequência de 11 jogos seguidos vencendo, putz, é um grande feito na NBA, uma NBA tão competitiva como é a NBA atual. E além disso, né, a gente está falando de uma campanha, se eu não estou enganado, de 30 e... Me ajuda aí, Leozão, você tem aí, tô chegando aqui no que, número. Sei que é uma desculpa? campanha de mais de 50%, mas eu não tô com o número exato. 38, 36. 38, Isso, 38 vitórias. 51,4%. Isso aí. Pois então, né? É uma campanha que na bagunça que é o leste seria suficiente para colocar o Houston em 9, né? E eu acho que se a gente olhar para em nono, se a gente olhar para as últimas temporadas, times que conseguiram 50 ou mais por cento, via de regra, chegaram pelo menos ao play-in. Em algumas temporadas anteriores a gente ter play-in, talvez a gente veja times desse tipo comumente chegando até o playoff diretamente, Não, vez só ou um outra. ponto aqui, você falou de temporadas anteriores, na temporada passada, o Los Angeles Lakers foi o 7º colocado, né, o topo do play-in, com 52,4% de aproveitamento. O Houston hoje tem 51,4%. Ele seria o 8º colocado na temporada passada. Pois então, que se a gente esquecer play-in, seria vaga direta aos playoffs aqueles Exatamente. anos anteriores, quando iam 8 diretamente, sem o colher de chá. Então eu acho que é uma boa campanha do Houston Rockets, principalmente quando a gente pensa de onde o Houston saiu, né? Dá para dizer que a campanha do Houston deste ano é muito parecida com a campanha do Oklahoma do ano passado, né? Foi por ali, com boas sequências, com boas vitórias contra times difíceis, mas com um time que ainda oscila e que ainda tem fragilidades, né? Eu acho que talvez a grande diferença dos dois é que, primeiro, que o OKC fez isso mais rápido, né? Se a gente for pensar em linha do tempo, e depois que o OKC já tinha o Chet Holmgren pronto para entrar e como um cara com potencial para fazer diferença também, apesar de ser um Hulk esse ano, né? Enfim. E aí deu no que deu. Apesar do OKC também ter oscilado aí nas últimas semanas com uma certa frequência. Mas, enfim. Então, eu acho que tem muito mérito do Rockets, né? E, putz, projeta que tem espaço para o ano que vem ser melhor, né? Eu acho que o ano que vem o Rockets vem muito forte para brigar por playoff. Né? Mas acho que esse ano não dá mais. E para você, Leozão? Cara, por incrível que pareça, eu acho que o dia da nossa gravação é o que vai definir isso. Que Porque no exato isso. dia, nesse exato segundo enquanto nós gravamos esse episódio, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves se enfrentam, correto? Mais tarde, no 10 dia a de hoje, 10. 10 a isso, 10. na Amazon, Dallas Mavericks e Golden State Warriors se enfrentam. Num cenário que, por exemplo, Houston e Dallas saem vencedores nos jogos de hoje, nós teríamos no dia. Deixa eu ver o dia correto, acho que é dia 4. Isso mesmo. Dia 4 de abril, vulgo quinta-feira, um Golden State e Houston em Houston. Uou. Então, assim, supondo que Houston ganhe hoje, Golden State perca, você vai ter um Houston e Golden State valendo basicamente o 10º lugar, porque ficaria 40-35 para o Warriors, 39-36 para o Houston. Então, a vitória de Houston, por exemplo, nesse jogo empataria os dois em campanha. Óbvio, faltam poucos jogos ali para o fim da temporada, então, assim, Golden State vem num momento muito ruim. Eu acho que o Curry chorando no banco prova isso, né?
os que o Draymond Green tem feito, acho que chegou naquele ponto que há anos e anos o pessoal vai falando que essas atitudes do Draymond Green uma hora vão cobrar. Estão Eu acho que cobrando. eu acho que a gente chegou no ponto que elas estão cobrando, que Demorou, né? demorou muito. Concordo. Demorou muito mais do que eu esperava, mas assim, hoje eu já sinto que a galera que tá ali dentro tá pensando, puta que pariu, ele tá fazendo merda de novo, sabe? E aí ele é ejetado de um jogo, ele causa briga, ele causa confusão, e aí, tipo, agora o Golden State tá assim. O Golden State tá se sentindo apertado, não tem como falar que não, porque já abriu uma distância ali pro Lakers, o Rockets tá perto, tem um confronto direto. Eu acho que assim, de todos os times ali que teoricamente estão brigando pelo play-in no Oeste, o Golden State sei lá, nas últimas 2 semanas é quem vem jogando pior. É quem mais vem falseando ali em busca dessa vaga. Então, eu acho que o Houston tem muitas chances, tá? Muitas mesmo. Eu precisaria dar uma olhada com mais calma em qual que é o schedule de cada um dos times para ter certeza absoluta. Deixa eu ver se é rapidinho aqui. Qual que é o... Ó, A do Houston Golden enfrenta... State é um pouco mais difícil. Mas Sim, botar 2 jogos de vantagem em 7 é difícil. É bem não, desafiador. é muito difícil, mas tem um Em confronto 8. direto, por exemplo, que já corta isso daí muito fácil, sabe? E aí depois, assim, Houston tem alguns jogos chatos. Por exemplo, vai enfrentar Dallas de novo, vai enfrentar Mas o Heat Golden e State também Magic. enfrenta Dallas de novo. É esse jogo e mais um até o fim. Então, mas aí, e qual que é o grande ponto aqui para Houston? Vai ter uma sequência de Jazz e Blazers, e aí o último jogo é contra o Clippers, que provavelmente já tá interessado hoje. Imagina no último dia da temporada que o Clippers vai estar interessado. Então, assim, teoricamente, do jeito que Houston vem jogando, do jeito que a tabela vem se arrumando, eu imagino um mundo que Houston, tipo, brigue por essa vaga. Mas pra mim, passa muito por, não vou dizer só hoje, mas essa semana. O que acontece hoje entre Houston e Minnesota e Golden State e Dallas, e o confronto direto entre Golden State e Houston, porque vamos supor que a gente vire sexta-feira com esses dois empatados, eu apostaria que Houston pega a vaga. E vale lembrar uma coisa que você trouxe, Léo. O Clippers lá atrás já fugiu de um confronto de primeira rodada contra o Mavericks, propositalmente. Se quiser, dá para fazer de novo, indo para talvez sexto colocado e pegando o Wolves numa primeira rodada de playoff. Aí eu não sei o que o Clippers avalia que é menos pior, se é pegar o Mavericks ou se é pegar o Minnesota Timberwolves nesse momento. Então, podemos ter surpresas porque o Clippers é conhecidamente uma equipe que usa de todos os artifícios para poder se beneficiar, entre aspas, até porque não se beneficiou lá atrás, numa primeira rodada de playoff. Mas assim, Rafael Medeiros, por que Los Angeles Clippers gostaria de fugir de Dallas Mavericks? Algo aconteceu com esse time para ocasionar tal pensamento? Acho que todos os as Não, pô, era retrospectivas, pra né? você puxar o assunto agora, entendeu? Era o cliffhanger pra você. Não, eu tô meio lento por conta da gripe, mas é que eu tô tão concentrado, na verdade, em fazer um outro gancho, Leozão, Hum, que esse tem que ir pro TikTok. Lá Porque vem. dado o que Mano Mixel falou sobre Jalen Green, eu queria convocar todas as bandas de axé da Bahia para fazerem hits de verão com Jalen Green a partir do próximo carnaval. Fiquei pensando aqui, inclusive, em paródias em que a gente pode colocar o Jalen Green, músicas como Tá Chegando o Verão, né? É ah, verão, sei lá, dá uma vontade doida de enterrar, coisas do tipo. meu Deus do céu, velho. Fiquei, enquanto vocês falavam aqui, eu tô confabulando aqui, escrevendo aqui no meu diário, entendeu? Essa mente poética. Não. Minha Nossa Senhora. Peço Agora eu te perdão à pergunto, audiência aí por esse momento, tá? isso não é gancho muito melhor do que esse gancho que você me deu? Deus do céu. Muito melhor. Mas um outro gancho que a gente falou aqui fora do ar, que eu vou obviamente puxar, toda essa potência do Houston Rockets nos últimos jogos, inclusive estou puxando aqui rapidamente, né? São 9 vitórias nos últimos 10 jogos e vinha de uma sequência de 11 vitórias que foi interrompida pelo
Dallas Mavericks do Tesouro. Até brinquei aqui que o Mavericks foi a criptonita do Houston Rockets. Leozão, aproveitando o seu humor, dadas as minhas falas últimas, dá pra estar tão bem humorado assim como você tá com o Dallas Mavericks? E outra, o que aconteceu que esse time embalou assim, literalmente do nada, né? O Leozão ele vai responder com uma Duas palavra. palavras. Duas Duas palavras. palavras. Pode falar. Daniel Gafford, apenas. É, mas assim, Daniel Gafford, assim, não tão à parte, foi um time que assim melhorou bastante depois da deadline, que a gente falou que tinha sido boa, o time melhorou um pouco, depois caiu bastante, acho que perdeu 4 em sequência, não foi um negócio assim. Foi até quando a gente fez o episódio que a gente ficou naquela dúvida de o que poderia melhorar o Dallas Mavericks, né? E acho que a resposta para isso vai muito de encontro com a resposta que Houston teve também, que é a intensidade defensiva. Não quero dizer que antes o pessoal não se importava por defender, mas, pô, a gente viu no jogo passado o Luka dar um peixinho no meio da quadra para pegar uma bola que tava ali solta e ligar um contra-ataque, sabe? Sei lá, fazia uns. O Luka tá o quê? 6 anos na liga? Eu nunca tinha visto ele dar um peixinho para buscar uma bola dividida no meio da quadra. Então, assim, eu acho que muito da melhora de Dallas envolve a defesa. O Jason Kidd tinha uma defesa parecida 3 anos atrás, 2 anos atrás, na época do Jalen Brunson. Foi um time que, por incrível que pareça, né? É, tinha uma dupla de armadores muito forte, que tinha uma defesa que era muito aguerrida, e isso fazia sobressair o seu potencial ofensivo no outro lado. E eu acho que meio que voltou nesse ponto de conseguir encontrar saídas defensivas. As aquisições foram muito boas, o Daniel Gafford preencheu basicamente o que o Derek Lively vinha fazendo, só que num nível acima, até por questão de experiência e talvez algum refino técnico a mais. O PJ Washington acrescentou muito nos dois lados da quadra, principalmente defensivamente. Ele é um ala com uma estatura razoável, que tem uma capacidade defensiva razoável ali também pro que o Dallas se propõe a fazer defensivamente. E eu acho que, assim, Luka e Kyrie talvez estejam no... Assim, sempre tiveram um potencial ofensivo muito grande, mas eu acho que talvez agora eles tenham se encontrado em questão... Eu acho que mais de entendimento do que eles fazem também defensivamente. Que era sempre um grande problema, que era assim, eram duas vulnerabilidades defensivas muito grandes. E acho que uma coisa, né, indo nessa linha, né? Nessa sequência que obviamente é muito boa, né? Nesses últimos 12 jogos aí com 11 vitórias e uma derrota. Se não me engano, são estendendo para 13 jogos, são 12 vitórias e uma derrota. O Dallas é o quarto melhor ataque da NBA nesse período e a quarta melhor defesa. Isso é uma combinação bastante interessante, né? E é um ótimo momento da temporada para chegar nesse nível, né? Exatamente. É o tipo de coisa que, assim, não me tomem literalmente, mas é o tipo de coisa que se eles conseguirem manter por mais 2 meses e meio, esse time pode ser campeão da NBA jogando esse basquete. Então, sem dúvida melhorou, né? E aí, acho que, Léo, uma coisa que a gente falou do Dallas 2 semanas atrás. Mais ou Um menos isso. momento não tão bom do Dallas ainda, né? A maior parte dessas vitórias do Dallas foram de lá para cá. E o que mudou, né? E a gente falou um pouco de que a gente achava que a trade deadline tinha sido boa, que o time era melhor, Uhum. e aí, naquela época, na minha opinião, a gente tem que ver, esse time deveria melhorar. Senão eu começo a achar que o problema está na beira da quadra, né? Que é até uma coisa que já Exato. discutiu aqui, Foi. que o Jason que não é uma unanimidade, muito longe disso. Né? Com bons momentos ao longo dos últimos anos, mas longe de ser uma unanimidade. E o que acabou acontecendo é que, pelo menos nessas 2 semanas aí, o time encaixou bastante, né? Melhorou defensivamente, o Daniel Gafford, piadinhas à parte, dando braço a torcer, é sim uma parte importante disso, porque ele ocupou o espaço de ter um defensor de aro relevante ali, coisa que o Dallas não teve ao longo dos últimos anos, em momento algum. Esse ano, até o rookie do Dallas, que o Dallas draftou, é um cara que ajudou nisso, mas putz, é um rookie, né? E não é um cara, é um cara cru ainda, não é um cara tão pronto para NBA.
Então, o Gafford ajudou sim. E outra coisa, né? Eu acho que o line-up titular do Dallas, o Dallas sempre foi um time que teve muitas rotações diferentes, né? Nunca se estabilizou num time que era quase sempre ali o que entra em quadra. Claro, o Doncic sempre estava, o Kyrie sempre estava quando estava disponível. As outras 3 posições sempre mudaram muito ao longo dessa temporada, e até isso foi comum em outras temporadas também. Agora, nessa sequência, a gente tem um time muito mais estável em quadra. A gente está falando de um time, e um bom time, na minha opinião, que é Kyrie e Doncic, ali como os guards. O Derrick Jones Jr. se estabilizou ali um pouco. Está sempre começando os jogos, nem sempre ele termina os jogos, mas está sempre começando os jogos, então é um cara que está tendo um papel interessante. Mas as outras 2 posições também estão meio que dominadas ali pelo PJ Washington e pelo Daniel Gafford. Isso é bom, porque isso cria uma estabilidade que permite que o jogo do time se desenvolva, né? É difícil você evoluir uma dinâmica de jogo se essa dinâmica está mudando, está tendo as condições delas, variáveis envolvidas, mudando o tempo todo, né? É difícil, inclusive para os jogadores que ficam em quadro o tempo todo. E aí uma última coisa que eu queria adicionar aqui também a gente tem uma pequena mudança, mas que na minha opinião ela é significativa, né? Em média, nos últimos jogos, Kyrie e Doncic estão arremessando uma bola a menos por jogo e dando uma assistência a mais por jogo. É uma dinâmica mais interessante de jogo. É claro que uma bola para um lado, uma assistência para o outro, não é isso que muda a cara de um time, mas mostra um pouco um cenário de um time que é mais equilibrado, que é mais estável e que está jogando um basquete interessante, né? Eu acho que 2 semanas é muito pouco para a gente dizer que o Dallas mudou, mas pela primeira vez num bom tempo, o Rafa, que está aqui há um pouco mais de tempo, sabe que eu sou crítico desse time do Dallas há muito tempo, há muito tempo. Agora eu acho que, não, tem um time ali. Tem jogadores interessantes, tem bons coadjuvantes, tem 2 estrelas de primeira grandeza. Pode dar trabalho se continuar evoluindo, ou minimamente se mantiver essa evolução que apresentou nos últimos jogos. Acho que o Dallas chega, e como você falou, Léo, num momento interessante isso, porque é a hora de separar os meninos dos homens, a hora que o filho chora e a mãe não vê. Esse é o momento da temporada que estamos nos aproximando. É a hora que a cobra fuma, né? É a hora que a cobra fuma. Não, mas só para ilustrar também um pouco do que o Mano Mix estava falando, desde que a gente gravou aquele fatídico episódio, o Dallas tem a 3ª melhor defesa da NBA, desde o do dia da gravação. Ou seja, a gente resolveu o problema do Dallas Mavericks. O Jason Kidd ouviu e depois aplicou. E aí o Dallas Mavericks virou essa máquina de jogar basquete. Então, assim, de nada aí. E eu acho que um ponto, assim, cara, que pra mim, o Derek Lively, ele talvez, mano, Mixel, tenha sido ali a luz pro staff do Dallas olhar e falar assim, peraí, é esse tipo de jogador que a gente precisa, só que um pouquinho mais maduro. E É não, incrível que tenha precisado, porque todo mundo falava isso. mas talvez foi o que destravou o staff do Dallas para poder ir pro mercado, né? Para trade deadline, desculpa. É incrível E que olhado eles pro Daniel acharam Gafford que, e trazido ele. eles acharam que Dwight Powell era uma boa opção por 2 anos. É isso. Fala aí, Leozão, você ia falar Não, alguma é coisa? que você falando que foi a ignição, né, para essa mudança. Eu acho muito curioso como, tipo, o time do Dallas, ele basicamente rodou e ele voltou para quase a mesma coisa do que ele tinha na época com o Jalen Brunson, né? É meio engraçado como, tipo, os caras giraram por 2 temporadas para acabar no mesmo lugar do cara que eles não quiseram reassinar, que é uma dupla de armadores que pode pontuar, que gera muito jogo, uma defesa que troca muita coisa, que é mais intensa, que tenta esconder o Doncic o máximo possível. A diferença é que agora eles têm um pivô. Então, assim, muito Que maluco era o que faltava. muito maluco que eles giraram 2 anos pra basicamente voltar pro mesmo ponto com a adição de um pivô.
É. E E sem o eu Maxi acho que Kleber para chutando mim, bola de três, que é um ponto importantíssimo da melhora do Dallas. e acho que um ponto assim para mim, cara, pensando em todo o retrospecto histórico, é o quanto o Kyrie Irving entra focado num playoff. Porque assim, a gente já viu, óbvio, o Kyrie ser extremamente decisivo em playoff. E ao mesmo tempo o Kyrie ser extremamente, assim, o cara que destruiu uma série de playoffs por uma falta de foco, às vezes até uma soberba de achar que a série estava ganha e ele meio que perder a determinação naquela série. Acho que para mim isso fica muito claro no Brooklyn Nets e Boston Celtics, que ele vai lá, pisa o logo do Celtics, depois acontece tudo que acontece na própria derrota do Nets pro Bucks na final de conferência. Então, assim, é o quanto porque assim, o Doncic eu não vejo ele perdendo o foco até pela necessidade que ele tem de realmente querer se provar. Agora o Kyrie, cara, é um cara que vai depender muito do quanto ele entra focado para essa série de playoffs. E eu acho que esse ponto, cara, que você trouxe, mano, Mix, ele é muito importante. Eu acho que um dos grandes segredos do Denver ter sido campeão, a gente falou disso ano passado, é a quantidade de assistências que Jamal Murray e Nikola Jokic dão entre si, da capacidade de um alimentar o outro e distrair do outro aquilo que é melhor. Eu acho que se esses dois jogadores do Dallas estão arremessando um pouco menos, sejam um arremesso e uma assistência, e se eles conseguirem fazer isso entre eles cada vez mais, que eu acho que também tem acontecido, cara, eu acho esse time extremamente perigoso. Já falei, mesmo antes de ter todas essas mudanças, quando o Kyrie veio, para mim é uma das melhores duplas de ataque e uma das duplas de ataques mais difíceis de ser marcada na NBA inteira. Assim, é muito complicado marcar esses dois jogadores, muito. A capacidade de repertório que eles dois têm é absurda. A capacidade de tirar jogadas da manga, de tudo, é absurdo. Você não sabe o que esses dois caras são capazes de fazer no ataque. Então, isso potencializando um ao outro gera, na minha visão, uma capacidade para esse time do Mavericks gigante. Ainda tenho meus pés atrás com o Jason Kidd, mas acho que o Leozão foi muito feliz na comparação. Ele consegue fazer uma defesa parecida com aquela que levou o Dallas a uma final de conferência, numa estrutura de time muito parecida com aquela, só que agora com um pivô que ajuda muito dos dois lados da quadra, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, vamos ver, acho que é um time muito interessante para a gente acompanhar nesse começo de playoffs, cara. Eu acho que assim, o Dallas, foi o que eu falei, né? Ele cresceu no momento exato e ele cresceu talvez contra o time exato. Porque o Clippers está num desinteresse tão grande que existe uma chance do Dallas pegar esse mano de quadra, sabe? Sim. Então, isso, principalmente numa série do quarto contra o quinto, o mano de quadra faz muita diferença, né? Porque tende a ser uma série mais equilibrada. Então, assim, eu acho que o Dallas, talvez, em questão de perigo nos playoffs, nesse estilo que o Dallas vem evoluindo, talvez seja um dos times mais perigosos. Porque como você mesmo disse, Rafa, são dois jogadores que são praticamente imarcáveis. São dois caras que são completamente inventivos, são completamente únicos, até eu diria, nas qualidades ofensivas que têm. Então, você pega esses dois caras bem em uma série de playoff, eles podem basicamente acabar com uma série de playoffs e não sei assim, tipo, talvez surpreender times que eles não, teoricamente, não deveriam vencer, sabe? Como, por exemplo, um Nuggets da vida, que a gente não esperaria que fosse ser derrotado. Então, eu acho que grande parte dessa evolução, desse momento de evolução do Dallas, culmina naquele ponto de vale a pena você jogar bem a temporada inteira ou você se ajeitar no final e aí dar aquela arrancada e chegar nos playoffs bem pra caramba, sabe? O famoso meia boca ali e no finalzinho E aí ir chega na pro. ponta dos casos. É meio que o Nuggets fez também, né?
O Nuggets veio naquela banguelinha ali até, sei lá, o meio da temporada, mais ou menos. E aí o time foi engatando, foi engatando, foi engatando, e aí tava, sei lá, 8 jogos atrás do Minnesota e agora tá um jogo na frente, sabe? Acho que o Nuggets também tem alguns pontos de ausência, né? O Jamal Sim. Murray teve períodos ausentes e tudo mais, então dá para dar um desconto. Meus amigos, mais algum ponto sobre o Mavericks que vocês gostariam de destacar ou Não, encerramos? Oi? Nananina, não. Nananina não. Para encerrarmos aqui o tema basquete, né, e para as considerações finais, temos aí uma expectativa, inclusive, de volta de Joel Embiid às Expectativa não, quadras já essa voltou, está em quadra. Já voltou. está em quadra, né? Vocês são muito rápidos. Está em quadra, jogou 14 minutos, fez 12 pontos, 3 rebotes, 4 assistências, uma roubada de bola E e, ainda assim o Sixers está perdendo. e ainda assim o Sixers está perdendo por 11 pontos do OKC. Minha Sim. pergunta para vocês é: ainda dá pro Sixers sonhar? O Sixers aqui, só para a gente pegar, está 8º? 8º lugar, 2 jogos e meio aqui atrás do Indiana Pacers, que é o 6º. Assim, Né? vaga direto, o Philadelphia não tem mais chance pra mim, tá? Você acha que não, Leozão? Mesmo com a Não, volta do Embiid? não. É porque assim, foi o que o Mano Mixon comentou até quando a gente tava falando de Houston e Golden State, que faltam muito poucos jogos, né? Teria que tirar. Eles estão o quê? 2 jogos e meio atrás, faltando 7 pra acabar a temporada, sabe? Eles teriam que ganhar todos e Indiana ganhar 3, 4 só. Eu não vejo o Philadelphia ganhando 7. O Indiana ganhar 4 de 3 até vejo, mas o Philadelphia ganhar o 7 eu não vejo acontecendo, não. Até porque já está perdendo hoje, né? Acho Exatamente. difícil também, mas é um time que, na minha opinião, nesse play-in aqui não deveria ter dificuldades para confirmar pelo menos a segunda vaga de play-in. Afinal, Chicago Bulls e Atlanta Hawks é de lascar, né? Nossa. E indo para playoff, eu O não problema é que acho que pegaria Boston, né, na primeira rodada. é que assim, pegar o Boston é cruel, mas eu não acho que a vida do Boston é fácil contra esse time Não, nem aqui. um É pouco. muito pior do que pegar quase qualquer outro time do leste, exceto talvez o Bucks. Acho justa a Eu só acho afirmação. que o Celtics, dado todo o histórico também, prefere pegar 1000 vezes o Sixers do que pegar o Miami Heat Ah, não, aqui com nesse. certeza. Nossa Assim, senhora. o Heat é chato, né? O Heat é chato. O Heat, eu acho que assim, o Heat tá um jogo atrás do Pacers, então ainda dá ali, talvez, pra brigar. Eu não vejo o Heat tão cravado no play-in, não, tá? Não, também não. Mas. Não sei você, Leozão, você fez uma cara aí de. Porque, cara, esse Heat, eu não consigo explicar o que eu sinto com esse time. Ele parece tão bom e tão ruim ao mesmo tempo, que assim, parece que ele pode, sei lá, ganhar do Celtics e perder pro Blazers, sabe? Tipo, em dias seguidos. Então, é um time que eu não consigo entender muito bem o que tá acontecendo com esse time, sendo bem Mas e aí, sincero. o Heat é isso aí mesmo e a gente sabe onde que dá, né? É isso mesmo. Muito bem, eu tô um pouquinho mais otimista que vocês. Acho que a volta do Embiid pode dar uma luz pro Sixers que. E eu não confio tanto no Pacers, cara. Assim, o Não, mas Pacers então pra eu mim vou é voltar um. uma resposta para vós me ser, senhor Rafael. Diga, Aliás, uma pergunta, eu vou voltar ali. manda. É, o senhor sendo técnico nesse momento de Philadelphia 76ers, você colocaria o Embiid e talvez no limite dos minutos que ele aguentaria para tentar buscar essa vaga direta? Ou você daria tipo minutos limitados para ele para garantir que ele vai estar 100% no play-in, mesmo que você não pegue a vaga nos playoffs ali direto? Isso é um silêncio Eu acho que ele contemplativo. tá reflexivo nesse momento. Ou será que ele caiu? Eu acho que ele caiu muito. Né? Parece que ele caiu. Mas deixa eu tirar um print aqui dele. Posso eu responder por você, por ele?
Já? Ah, manda ver, por favor, Mano Mixer. Tive problemas técnicos, mas estou de voltou. volta. Voltou. Se bem peguei sua pergunta, eu como técnico, não confiando no Miami, no... Não, eu posso refazer a pergunta aqui, você já tá vindo na linha de raciocínio, se for necessário. Vai, chama. O senhor, sendo técnico do Philadelphia 76ers, colocaria o Embiid no limite dos minutos dele, talvez arriscando um pouco da saúde física para brigar pela sexta posição, desconfiando de Heat e Pacers, ou jogaria com minutos mais reduzidos para garantir que ele vai chegar a 100% ou mais próximo disso no play-in e, tipo, meio que, entre aspas, abrir mão dessa vaga direta nos playoffs? Cara, Leozão, eu tentaria buscar o sexto colocado. Por quê? Na sexta posição, eu brigaria aqui por uma primeira rodada com Cavs, Knicks ou Magic. Isso. Cara, pra mim é muito mais tranquilo pro Sixers, especialmente com o Embiid de volta, passar por um desses três times do que passar por Bucks ou Celtics. Então, eu iria sim para tentar buscar a sexta posição, que eu não acho que tá tão complicado, não. O Pacers é um time muito instável, um time que, na minha opinião, muito desorganizado, falhas defensivas absurdas ainda. Então, eu tentaria trazer o Embiid para poder chegar aqui por uma sexta colocação e pegar uma primeira rodada de playoff talvez mais tranquila, que desse aí sim mais ritmo ainda para o Embiid e fortalecesse mais, do que pegar já uma pedreira na primeira rodada e talvez o Embiid não tá pronto ainda, assim, 100%. Justo. Muito bem, meus amigos. Considerações finais deste episódio? Vou fazer uma consideração final aqui que não vou citar nomes porque não somos pagos para isso, mas pesquisem aí que uma grande empresa do mercado financeiro brasileiro aí fechou um patrocínio com a NBA para as próximas temporadas aí. É a patrocinadora oficial da NBA no Brasil. E provavelmente fará ações aí nos próximos anos para levar pessoas para NBA House e coisas do tipo. Então, para quem puder interessar, fica aí a dica. Pesquisem, vai ser fácil de achar. Misterioso, hein, meu amigo? Que Não vou isso, hein? dar. Eu não vou dar de bandeja um merchan assim sem ser pago, né? A dica que eu vou dar é que o nome dessa empresa é uma coisa que é muito importante em jogos de RPG. Fica aí a dica. Enfim. Porque tanto eu quanto o Leozão trabalhamos no mercado financeiro, né? A gente não pode ficar aqui propagandando a concorrência. Mas, enfim, fica aí a dica. Quem entendeu, entendeu. Nossa, ótima dica, viu? Achei muito bom. Leozão, sua consideração final. Eu vim com uma consideração final durante o episódio, eu fui lembrando de coisas e agora eu tenho 3, tá? Nossa, não sei se dá tempo Então para você tudo escolhe Não, isso. uma é rapidinha. Um salve aí pro nosso querido Justin Zanuck, o General Manager do Jazz, que passou por um transplante de rins. Então, pô, melhoras aí pro nosso querido, né? Eu vi essa notícia no Hoje um pouco antes de começar a gravar. Então, aí melhoras pro nosso queridão. Segunda coisa, trazer aqui um ponto triste, talvez eu diria, que é a investigação do John T. Porter sobre esquema de apostas. Pesada essa mesmo. Então, todo aquele negócio lá dele ter várias apostas no under, né, das estatísticas dele, e ele jogar, tipo, 3 minutos e falar que tá com dor no olho e não sei o quê. Então, triste, né? E, por Jogador do último, Toronto Raptors, né? Pra quem exatamente. Ou talvez não ele só pegou. saiba que o potencial dele é baixo. Se eu jogasse na NBA, eu também apostaria no under de todas as minhas estatísticas. Então, o problema é quando você joga 3 minutos e fala que tá com dor no olho e fica fora a partida inteira, né? Ok. Aí já eu acho. São bons. E por último, mas não menos importante, eu queria dizer que a inteligência artificial aqui, que eu usei para fazer uma análise nos jogos, disse que o título do Denver Nuggets da temporada passada foi fraudulento. Claramente o Miami Heat quis entregar aqui os jogos. O John Textor me passou o contato dele aqui, eu entrei com uma ação lá com o pessoal. Então, o Nuggets aí recebeu um favorecimento da NBA, tá? Só para deixar claro.
Perfeito. Nunca Não, que o isso aí. Lakers seria varrido pelo Nuggets se não fosse por Mas isso. você sabe que o que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado foi um grande acordo entre Leila Pereira, como é o nome do presidente de São Paulo mesmo? Júlio O Casares. Júlio Júlio Casares. Casares e John Textor, em que São Paulo entrega o jogo pro Palmeiras em nome de ganhar aquele negócio que nem dá para chamar de torneio que vocês jogaram aí no começo do ano aí dos Supercopa. de Supercopa aí, tipo, não faz sentido nenhum esse negócio. Nunca houve no futebol raiz, nunca teve isso aí, agora inventaram essa frescura aí. Então, em nome de ganhar isso, entregou ali o jogo. Palmeiras fica com o Campeonato Brasileiro e Botafogo é beneficiado, tendo seu caminho facilitado pelas federações e pela arbitragem para vencer a Taça Rio. Isso é verdade. É tudo um grande esquema. É tudo um grande esquema. Cara, isso dá um outro episódio. Meus amigos, não tem consideração final hoje, não. Apenas solicitar aos nossos ouvintes votos pela minha melhora na voz, só isso. Essa é a minha consideração final. Mas para você que ouviu o nosso episódio, se você quiser passar um bom verão, chame Jalen Green para o seu time. Se você não sabe o que fazer, use talvez alguém novato para lhe dar soluções, como o Dallas Mavericks fez com o Derek Lively. E se você não é um bom técnico da NBA, me chame que eu resolvo os seus problemas, dado a situação do Philadelphia 76ers. Então, um pequeno resumo para quem quiser só ver essa parte do episódio, fica aí. E se você acha que o seu time está em crise, chame nós três para um episódio que a gente consegue ressurgir a sua equipe. Beleza? Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. Deem muitas risadas e melhorem com a gente nesse finalzinho de temporada. Um abraço, valeu e até a próxima, galera. Valeu!